O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereciam esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos terminando a leitura do livro de Tobias, e nós temos hoje uma comunhão entre a primeira leitura e o Evangelho, comunhão esta de leituras que nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da caridade, a respeito dessas 3 obras tão próprias dos judeus e também dos cristãos: oração, esmola, caridade, e jejum, penitência. Pois bem, no livro de Tobias, estamos aqui no capítulo 12 do livro de Tobias, nós vemos que estamos naquele desfecho. Tobit mandou o seu filho para aquela região afastada, seu filho Tobias. Tobias foi acompanhado por um anjo, sem o saber que era um anjo, o anjo Rafael, o arcanjo Rafael. Ele, lá chegando, o anjo concede a cura a Sara, que era atormentada por um demônio, Asmodeu, que matava os seus maridos. Vocês lembram, né? Pois bem, eles voltam da viagem, e aí o anjo revela a sua identidade. Ele diz, né? É bom, versículo 7, se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Então, para dar glória a Deus, o anjo então revela a sua identidade e o significado de tudo aquilo que foi vivido por Tobit, por Tobias e por Sara. E aqui, meus irmãos, há um grande ensinamento para nós. Ele vai dizer, então, versículo 12, livro de Tobias, capítulo 12, versículo 12. Pois bem, quando tu e Sara, tu é Tobit, o pai de Tobias, quando tu e Sara fazias oração, eu, o arcanjo Rafael, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobit, enterrava os mortos. Então aqui
Isto é, quando nós nos colocamos em oração, quer sintamos, quer não sintamos, Deus sempre ouve as nossas preces. E os nossos anjos da guarda apresentam a Deus as nossas preces. Deus vê quando estamos em oração. Deus ouve as nossas preces. Não é assim que Jesus Cristo diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então Deus vê quando nós estamos em oração. Deus ouve as nossas preces, seja quando nós sentimos a presença de Deus, seja quando nós não sentimos a presença de Deus, mas Deus sempre ouve as nossas orações e sempre nos concede graças. Às vezes não nos concede exatamente aquilo que estamos pedindo, mas às vezes, e outras vezes, nos concede aquilo que pedimos. E quando não nos concede o que pedimos, concede-nos coisas melhores. Então esta é a primeira afirmação. Mas continua aqui no versículo 13, que eu gostaria de aproveitar mais. Diz aqui: quando não hesitaste. Está agora, o anjo está falando com Tobite, com o velho Tobite. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar um morto, isto é, quando ele fez aquele ato de caridade, aquela penitência cheia de caridade, né? Ele nem sequer tocou no alimento, ele parou a refeição que iria começar a fazer. Ele para e ele vai por penitência e por caridade. Penitência por quê? Porque contraria a vontade dele, né? Isto é, quando nós estamos prestes a fazer algo que nos agrada e somos interrompidos, quando algo que vem ao encontro da nossa vontade aquilo é obstruído, aquela ação é interrompida, isso gera uma insatisfação, né? Eu acho que cada um aqui pode parar e pensar. Imagine quando você quer dormir e alguém insiste, né? O marido quer dormir. Estou dizendo isso porque geralmente as mulheres que falam mais, né? Mas pode ser o contrário. Então o marido quer dormir, mas a esposa quer conversar. E se você for virtuoso, você vai fazer o sacrifício da sua vontade e conversar. Ou quando você, sei lá, quer assistir a um programa e a sua esposa quer assistir a um outro programa, e você então, por caridade, renuncia à sua vontade para que a sua esposa se alegre. Quando você está cansado, chegou da escola, chegou da faculdade, e a sua mãe pede para você lavar os pratos da janta, e você, mesmo cansado, sem botar a cara moada, escondendo a sua insatisfação, você vai lavar os pratos, porque a sua mãe lhe pediu. Isso aqui é um exemplo bem de antigamente, que hoje em dia os filhos estão tão preguiçosos, e os pais tão medrosos, que preferem lavar a pedir. Mas como eu ainda sou do tempo que os pais não tinham tanto medo de contrariar os filhos, então, quantas vezes os meus pais me mandavam lavar os pratos, e eu espero que tenha ido com virtude, e eu ia lavar os pratos, porque os meus pais me mandaram. Então, apenas aqui um exemplo para que nós vejamos qual é a nossa atitude, como é que nós reagimos quando somos contrariados. Diz então que Tobite, ele, movido por caridade, fez aquela penitência, ele parou, ele nem sequer começou a refeição e foi enterrar os mortos, foi fazer algo que lhe custava até a própria segurança, porque ele vivia em uma região pagã, em que aquela atitude era proibida. Ele era denunciado como um servo do Deus único, do Deus verdadeiro, e Tobite isso faz, e Deus viu, e aqui vem a afirmação admirável, e Deus viu
o que Tobit fez e o recompensou. Como? Mandando-lhe a cegueira. Ali foi uma graça de Deus. Nós temos o costume de sempre interpretar as coisas que nos são desagradáveis como desgraças, quando às vezes, não poucas vezes, porque se Deus permite, tudo concorrerá para o nosso bem. Se nós amamos a Deus e Deus nos permite algo que nos parece mal, na verdade redundará num bem maior. Deus não permitiria. Então, porque Tobit foi generoso e penitente, o que é que diz aqui? Versículo 13: quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar um morto, vírgula, fui enviado a ti para te pôr à prova, mas também para te curar e curar Sara. Isto é, o arcanjo Rafael foi enviado para prová-lo com aquela cegueira, mas também para curá-lo e curar Sara, em quem Tobit sequer pensava. Vocês podem imaginar, meus santos, que aquilo que fazemos por amor a Deus tem uma repercussão além do nosso conhecimento. Isto é, quando um membro da igreja se santifica, ele de alguma maneira, ele faz bem, ele emana graças para todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então é um ato, santificar-se é um ato de caridade. Fazer o bem por amor a Deus é um ato de caridade, porque aquilo vai reverberar, não apenas na sua alma, mas na alma de outras pessoas. Sara, que estava pensando em tirar a própria vida, lembra? Sara queria cometer suicídio. Sara foi alcançada pela graça que Tobit tinha merecido, mas Tobit não tinha pensado em Sara quando aquele ato de penitência generosa, de penitência movida por amor, ele estava fazendo. Assim acontece conosco. Então, meus irmãos, aqui primeiro nós rendemos graças, porque quantas bênçãos nós recebemos por atos de outras pessoas. Imagine, e aqui eu estou dizendo, não é que porque eu acho, eu digo isso com toda certeza. Santa Teresinha alcançou ela nas suas penitências, no seu ato de amor feito a Deus, no seu oferecimento feito a Deus, quantas graças ela alcançou para mim. E cada um aqui pode dizer o mesmo, que quando ela disse que ela alcançaria uma chuva de rosas, ela mandaria uma chuva de rosas sobre nós, era a respeito disso que ela falava. Isto é, imagine quão pior seria o mundo sem os santos, porque se nós temos ainda perseverança, se nós, que pertencemos à igreja de Cristo, estamos perseverando na nossa luta, é porque estamos sendo sustentados pelas graças merecidas por tantas outras pessoas. São Padre Pio, que ofereceu a sua vida pela santificação dos sacerdotes, pela conversão dos pecadores e de uma maneira particular, pelos seus dirigidos espirituais. Santa Teresa d'Ávila, que ofereceu a reforma, a vida que as suas freiras, que as suas carmelitas teriam para mitigar os males do protestantismo. Imagine, para segurar aquilo que estava sendo uma desgraça com a ação da reforma protestante. Então, essa certeza de que, como Deus é generoso, como Deus não se deixa vencer em generosidade, tudo aquilo que por Ele fazemos é imensamente recompensado. Deus recompensa as graças para nós, e Deus recompensa essas graças para aqueles por quem rezamos e por pessoas que sequer conhecemos. Que, repito, Tobit
nem imaginava, nem pensava, não passava pela sua mente, pelo seu coração, pela sua alma, rezar, interceder por Sara, atormentada e pensando em suicídio. Então isso enche de alegria o nosso coração, de quando nós nos colocarmos em oração, quando nós fizermos alguma penitência, né? Tudo isso sempre movido pelo amor, de nós sabermos o quanto isso agrada a Deus, e o quanto Deus disso se utilizará para nos fazer participantes do seu ministério de redenção. Isto é, Deus que quer salvar conosco, Deus que quer nos fazer instrumentos de salvação. Então, imagine, meus santos, se isso é válido para as pessoas por quem eu nem sequer conheço, vocês podem imaginar o quanto isso é válido quando um pai, quando uma mãe se oferecem pelos seus filhos. Quando um pai e uma mãe rezam e dizem: Senhor, eu aceito até mesmo uma doença, mas desde que os meus filhos se salvem. Eu aceito, Senhor, uma doença dolorosíssima em cima de uma cama, desde que o meu marido, que a minha esposa se salvem. Consequentemente, você, movido por uma caridade assim, você também se salvará, porque você está sendo movido por caridade. Mas não apenas isso servirá para os seus filhos, para aqueles por quem você reza, mas servirá para toda a igreja. Pois bem, versículo 14, então ele vai dizer: mas Deus enviou-me também para te curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. E agora, bendizei. Isto é, louvai a Deus, agradecei a Deus por todas as graças concedidas. Mas, meus irmãos, cuidado com a intenção que nos move a fazer as coisas boas. Cuidado com o coração que está no seu peito, quando você faz aquilo que em si agradaria a Deus. As preces de Tobit agradaram a Deus? Agradaram. A penitência de Tobit, de deixar a mesa, de não fazer a refeição, para enterrar um morto, aquilo agradou a Deus? Agradou, mas agradou a Deus porque Deus, que vê o coração, Deus viu que aquilo que Tobit fazia por amor, não fazia para ser visto, não fazia para ser louvado pelos seus concidadãos, muito pelo contrário, isso atraía até a inimizade dos seus concidadãos, porque é exatamente a respeito disso que Jesus fala no Evangelho de hoje, da intenção que nos move, porque nós infelizmente somos pecadores o suficiente para desgraçar até as coisas mais santas e mais belas. Isto é, se nós não tivermos cuidado, nós somos capazes de fazer coisas santíssimas, movidos por intenções desregradas, desonestas, sem virtude, de modo que aquilo que em si é bom, tornou-se mal por causa do seu coração. Diz aqui Jesus a respeito dos fariseus, dos doutores da lei: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de ser vistos, eles gostam de ser admirados, eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. E aí imediatamente Jesus continua falando daquelas pessoas que entram no templo, daquelas pessoas que tinham posses e que faziam grandes doações, e que faziam grandes sacrifícios, e que faziam, abre aspas, grandes atos de caridade, mas que faziam para quê? Para serem vistos, porque não era caridade
eles davam daquilo que lhes sobrava. Isto é, existe aqui uma linha de união entre aqueles que faziam as coisas para serem vistos, que faziam sem virtude, que faziam sem amor, e a atitude da viúva que age, que faz, movida por amor, dando tudo que tinha. Meus irmãos, eu repito, existe uma intenção que destrói até as coisas boas e santas. Então você pode rezar, você pode fazer penitência, você pode fazer caridade, mas se você faz para se exibir, se você faz para se promover, se você faz para aparecer, isso se torna uma desgraça na sua vida. O padre, ele vai e tem zelo pela liturgia, e deve ter zelo pela liturgia, mas se ele faz isso apenas para aparecer santo, culto, zeloso para as pessoas, aquilo será o motivo da sua condenação. Ele prepara com esmero a sua homilia, e ele deve preparar com esmero, com zelo, a homilia, para pregar bem, mas ele faz isso para ser aplaudido pelas pessoas. Ele vai para o inferno porque fazia aquilo que em si, Deus misericordiosamente pode até ter se utilizado para salvar outras pessoas, mas ele vai para o inferno. Você serve na igreja, você se dedica, você faz até os trabalhos mais humildes, mas faz isso para que as pessoas digam: nossa, como ela é dedicada, como ele é dedicado. Você vai para o inferno lavando o banheiro, porque você fazia isso para ser vista, para ser visto. Você que vai distribuir, que vai levar a comunhão para os doentes, você é ministro extraordinário da comunhão eucarística, você é ministra extraordinária da comunhão eucarística, e aí às 3 horas da tarde, no calor de Cuiabá, você vai à igreja e se achando: nossa, como eu sou santo, como eu sou santa, os meus outros colegas não fazem o serviço de visitar os doentes. Você vai para o inferno, apesar de ter carregado Jesus na teca e levar para os doentes. Você que tem muitos filhos, ela foi eu caindo, segura Jesus. Você que tem muitos filhos, você tem uma renca de filhos, e aí você vai e diz: olha, aqui é minha mulher, tem 4, 5, 6 filhos, e você se acha santo, você se acha melhor do que os outros, você acha que aquilo o faz merecer, faz com que você tenha direito diante de Deus. Você, apesar dos muitos filhos, vai para o inferno, para o profundo do inferno, porque a intenção com que você fazia aquelas coisas boas era amar. A intenção era amar. Deus olha, meus santos, o coração que oferece. Deus olha o coração que sacrifica. Deus olha a intenção com que eu ofereço. Deus olha a intenção com que eu sacrifico. Não necessária nem primeiramente aquilo que eu ofereço, aquilo que eu sacrifico. Pode ser até muito o que eu ofereço, mas eu ofereço com que coração? Com um coração vaidoso? Com um coração que oferece a Deus o que resta, com a intenção de ser visto pelos outros? Isso de nada valerá, ou melhor, valerá para me levar para o inferno. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E é isso, meus santos, o que nós precisamos é analisar no nosso coração. Com que intenção nós estamos fazendo as coisas boas? Porque vocês estão aqui na missa, vocês estão acompanhando a missa ou a homilia, ok? Então faça um exame de consciência. Você trabalha na igreja, você você ajuda com as suas posses a sua comunidade, você procura fazer o bem,
ótimo, daqui a pouco eu vou pedir ajuda, porque está chegando aí um frio, eu vou pedir roupas para os pobres, ótimo. Eu vou pedir cestas básicas, alimento, porque no frio a gente sente mais fome, né? Todo mundo percebe isso, né? Os pobres também. Ok, então eu vou pedir que você faça algo bom. Eu vou pedir que vocês ajudem na compra das cartelas para terminar a construção do centro de catequese. Eu vou pedir, mas eu espero que você faça com a intenção de agradar a Deus. Isto é, a oração, a penitência e a caridade precisam estar interligadas. Precisam estar juntas, porque uma coisa sem a outra se enfraquece ou até se perverte. A oração sem caridade e sem penitência vai com muita facilidade se tornar farisaísmo. A penitência sem oração e sem caridade vai tornar você apenas o quê? Uma pessoa que faz coisas difíceis para se promover, para parecer santo, ou para mostrar que você é capaz de se vencer a si mesmo, mas não agrada a Deus. E a caridade sem oração e sem penitência vai ser apenas o que? Uma ocasião de você se promover. Acho que eu já falei dos três, mas se eu não falei, e a oração sem penitência e sem caridade é morta, é vazia. Então as três realidades precisam estar interligadas. E não pense que isso seja natural, que isso seja espontâneo, mas isso precisa ser praticado, suplicado a Deus a graça, de nós sempre termos estas três realidades juntas, para que nós possamos agradar a Deus. No livro de Tobias, já estou terminando, vai dizer, versículo 8, e com os versículos 8º, 9º e 10º, eu termino a homilia. Tobias, capítulo 12, versículos 8º, 9º e 10º. É valiosa a oração com jejum, e a esmola com justiça, isto é, com santidade. Você está no pecado, agarrado com o pecado, amando o pecado, e eu vou dar esmola, para ter um crédito com Deus. Não, você vai ter um crédito com o capeta. Não pense que você vai comprar Deus, que você vai limpar a barra com Deus. Eu estou na prostituição, eu estou maltratando as pessoas, eu estou difamando os outros, eu estou traindo a minha esposa, mas eu vou dar uma oferta generosa na igreja, e Deus limpa a minha barra. Se eu morrer, eu vou para o céu da boca de um cavalo. Você vai para o inferno. Não pense que você ganha a Deus. É valiosa a oração com jejum, e a esmola com santidade. Melhor é pouco com santidade, que justiça no Antigo Testamento é santidade, o homem justo. É melhor pouco com santidade do que muito com pecado. É melhor ser pobre na santidade do que ser rico no pecado. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. Que Nossa Senhora, meus santos, ela que é espelho da justiça, ela que é fonte de santidade, que é expressão, porque dela veio a própria santidade, que ela nos ensine a viver como cristãos, como da maneira que agrada a Deus, a oração, a penitência e a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.